Esse aqui é o editorial do Washington Post de hoje, aqui tá direto do site do Washington Post, que fala aqui, o título traduzido é que o Brasil está fazendo cultivo de uma nova variante da Covid-19. O Washington Post, no editorial, o editorial, para quem não sabe, é a opinião do veículo. O Washington Post é o segundo maior jornal dos Estados Unidos. E ele diz que o Brasil está cultivando a Covid e que essa variante do Brasil é perigosa para o mundo inteiro, não é perigosa apenas para o Brasil. Aí isso se soma a várias pessoas no mundo inteiro e vários veículos de mídia dizendo, olha, o Brasil está virando uma ameaça para o mundo inteiro. Eu mostrei aqui na semana passada vários jornais ingleses dizendo, olha, a variante brasileira é o grande problema, se a variante brasileira chegar aqui a gente está ferrado. Quer dizer, o Brasil se tornou uma ameaça mundial, só que agora estão indo um pouco além, começam a falar de intervenção internacional no Brasil. Como seria? Eu, Thiago, não sei, não faço ideia. Isso é uma coisa gravíssima. Outros países falarem, ó, o Brasil é um problema tão grande que a gente vai ter que interferir ali no Brasil, porque, só imagina uma coisa, imagina se a vacina não funciona para a variante brasileira. Ou imagina se aqui no Brasil uma nova variante é criada mais forte ainda do que essa variante brasileira que começou em Manaus. E aí as vacinas não são, além das vacinas não funcionarem, ela é mais transmissível ainda. Quer dizer, o Brasil pode ser um perigo gigantesco para o mundo. O mundo inteiro já está pensando em reabertura. E aí eles falam, peraí, nosso pensamento de reabertura só pode ser parado se a variante brasileira ferrar tudo. E o pior, o Brasil não toma medida nenhuma para barrar a pandemia. Pelo contrário, o governo Bolsonaro faz de tudo para continuar fazendo com que o vírus se espalhe o máximo possível pela população. O Brasil nem fechou escolas. E aí, governadores e prefeitos têm culpa nisso. O Brasil nem sequer fechou escolas. O que está morrendo de professor é uma coisa assim inimaginável. Gente que conseguiu ficar a pandemia inteira viva, mas que agora está morrendo. Aí imagina uma criança na sala assintomática pegar vírus, que a criança geralmente é assintomática, passa para mais 30 crianças. Aí você tem 30 famílias com Covid. E aí essas 30 crianças têm irmão, tem irmã, vai passando para todo mundo. E essa é a desgraça que está acontecendo nesse momento no Brasil, com uma nova variante que é pelo menos 70% mais transmissível e mais letal do que a variante normal. Hoje eu, Thiago, eu tenho medo da nova variante, eu não tenho mais medo de pegar outra Covid não, aquela que falavam que só matava velhinho. Realmente, eu tenho 33 anos, a chance de eu morrer era 1 em 5 mil, ainda mais não tendo nenhuma comorbidade, mas essa tá matando todo mundo de todas as idades. Quer dizer, olha só para você ver como a coisa tá piorando. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas o resto da mídia também já tá falando mal do Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui um vídeo de Portugal, olha, o apresentador de Portugal detonou o Bolsonaro e a classe média que elegeu o Bolsonaro e apontou os culpados. Eu vou mostrar aqui esse vídeo e analisar o que pode acontecer com o Brasil, porque são coisas graves. Quando começa a falar em intervenção internacional em um país, você já viu algum país que sofreu intervenção internacional e isso terminou bem? Eu, Thiago, nunca vi. Nunca vi um país que sofreu intervenção e terminou bem. Olha só, que grave. Mas antes de falar disso, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro e você sabe que ele é o grande culpado, se inscreve no canal. Aqui a gente faz oposição todos os dias. Ontem rodou nosso carro de som em Natal, Rio Grande do Norte. Rodou nosso carro de som no Rio de Janeiro, em Belford Roxo, em Curitiba e rodou em Recife também. Ó, eu vou mostrar aqui, no finalzinho desse vídeo, o vídeo do nosso carro de som que rodou em Recife, denunciando exatamente isso, que o Bolsonaro é o grande culpado pela pandemia. Rodou ali, estava na pracinha de Boa Viagem, ficou ali rodando em volta por 2 horas, e até alguns detratores do governo Bolsonaro, como o Bolsonaro diria, estavam ali apoiando o carro de som. Ó, o rapaz estava fazendo um joia, falando, é isso aí, vamos lá, fora Bolsonaro, porque o povo está contra o Bolsonaro. Eu mostrei no vídeo anterior também, em Belford Roxo, o pessoal falando, é isso, vamos fora Bolsonaro, que a gente está indo para cima. É necessário conscientizar a população. Quem quiser ajudar o Plantão Brasil nessas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou se inscreve no canal, é de graça, mas tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay e apoia essa conta bancária para a gente colocar em mais cidades. Nessa semana já rodamos em 5 cidades por várias horas denunciando o desgoverno. E na semana que vem vamos rodar de novo em Recife, vamos rodar em Imperatriz no Maranhão, já vou pagar agora, acabando de gravar o vídeo eu já vou pagar em Imperatriz no Maranhão, que já está fechado para rodar lá, e vamos rodar também em outras cidades. Estamos ampliando os carros de som, a gente tem que ampliar isso, e hoje o Plantão Brasil é o maior movimento de rua do Brasil. Ou você conhece algum movimento de rua que rodou em 5 cidades com carro de som ontem, em um dia? Não tem. Então se inscreve aí, seja membro, vamos para cima. Agora vamos falar sobre, eu vou mostrar o vídeo do português, da TV portuguesa sobre o Bolsonaro, porque ó, é um vídeo meio chocante. O vídeo tem 2 minutos. Quem já viu, pula 2 minutos desse vídeo, que é o vídeo do rapaz português. Isso direto da TV portuguesa, ó, tem até legenda para quem não entende português de Portugal, que é meio difícil mesmo. Olha só. Os membros
Isto é o país de Machado de Assis, de Drummond de Andrade, João Cabral de Melo, Chico Buarque, de Juscelino Kubitschek, de Niemeyer, um país com gente extraordinária, e conseguiu eleger alguém que é absolutamente ignorante, inimputável, incompetente e cruel. E estamos a assistir todos os domingos a este espetáculo inimaginável, que é um presidente que, tal como Trump, começou por negar o vírus, que depois atira as culpas para cima dos governadores que fazem o confinamento e que, tal como Trump, diz que tudo isto só o quer prejudicar e que revela uma crueldade absoluta, um desprezo pela vida humana. Até parece que não conhece o Brasil, quer dizer, que não era capaz de prever quando o vírus chegasse ao Brasil que ia ser forte e feio, quando entrasse por aquelas favelas adentro no sistema de saúde brasileiro, que é pouco acima de um país do terceiro mundo, infelizmente, que ia ser terrível. E o ar de desprezo com que ele trata aquilo tudo. Tenho uma amiga minha brasileira que diz que ele é um genocida, e de facto é quase isso que estamos a falar, não é? É uma pessoa completamente impreparada para aquilo, e eu neste momento aquilo em que eu penso é naquela classe média brasileira, culta, que não era ignorante e que achou que queria votar contra o PT de Lula e que achou que valia tudo e que qualquer coisa servia e que qualquer um servia desde que apiasse o PT do poder. E o resultado está à vista. Quando cai o Covid no Brasil, um país altamente vulnerável a este vírus, o Brasil é dirigido pelo incompetente absoluto. Pelo homem que não apenas é incompetente do ponto de vista político, como é incompetente do ponto de vista humano. E essa gente, esses que tinham obrigação, porque havia outras escolhas entre o PT e Bolsonaro, havia outras escolhas na lista eleitoral, essa gente é moralmente responsável pelo que está a acontecer no Brasil neste momento. Tá aqui. Esse é o vídeo da TV de Portugal falando sobre o Bolsonaro. E aqui nas últimas semanas eu estou mostrando como na Espanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos também, no New York Times está falando muito sobre o desastre no Brasil. Quer dizer, hoje o Bolsonaro é o grande inimigo do mundo. Uns anos atrás era o Kim Jong-un, depois era o Hugo Chávez, não, o Maduro, mas hoje o grande inimigo do mundo é o Bolsonaro. Tá acabando a bateria aqui. É o Bolsonaro. E o que estão se falando agora é de intervenção. E até o Leonardo Boff fez uma postagem nas redes sociais, a Márcia Tiburi também falando, olha, é capaz eles começarem a querer intervir no Brasil. E isso é real. Por quê? Porque pode dar ruim. Imagina o mundo inteiro, a gente está falando aí do planeta inteiro, preparando para reabrir, vacinando a população em massa, gastando literalmente trilhões de dólares para fazer as coisas voltarem ao normal. E aí vem o Brasil de Jair Bolsonaro com uma variante nova e começa a cultivar essa variante. Em vez de falar, opa, tem uma variante nova aqui que é 70% mais transmissível, vamos fazer igual na Inglaterra. Lockdown, vamos voltar a pagar salários. A Inglaterra fez isso, viu? Tá fazendo isso. Pagar salários das pessoas para ficarem em casa. Então, você que fala, eu não posso porque eu trabalho de garçom no restaurante. Não! Nesses países, o governo paga o seu salário para você ficar em casa. E tira os impostos do seu chefe para ele não quebrar, para salvar as empresas, micro e pequenas empresas, que são quem geram 85%, 90% dos empregos. Aqui no Brasil não, o Bolsonaro deu dinheiro para os bancos, que já estão contra o Bolsonaro de novo, porque para os bancos aquilo era obrigação. Você deu 1 trilhão para mim? É obrigação. Você tem que continuar cumprindo a obrigação. O Bolsonaro agora faz os bancos serem prejuízo, os bancos querem a cabeça dele. Mas quem está ferrada é a população e continua aquela cultura de não use máscara. Ontem, quem não sabe, a minha esposa fez uma cirurgia, deu tudo certo, estava em São Paulo, ontem eu voltei, fiz escala em Recife. Olha, eles confiam 300 pessoas numa salinha, que é a sala de embarque, pequenininha, metade sem máscara, fazendo igual aquela juíza bolsonarista que dizia, finge que tá comendo alguma coisa para não usar máscara, aí vem o pessoal no meio da galera, tira a máscara e começa a comer uma maçã. Aí o outro comendo um chocolate no meio das pessoas. 300 pessoas numa salinha sem ventilação nenhuma. É isso que está acontecendo todos os dias. Veja bem, aeroporto é do governo federal, só um exemplo. Mas agora imagina isso em todo o Brasil, aí você vai ver bares, tem um canal, eu gostava de assistir antigamente, não assistindo, mas enquanto eu trabalho em casa, eu deixava na TV às vezes alguém que só caminha em alguma cidade, você fica olhando lá a vista da cidade, fica sem som, alguma coisa assim. E eu deixava às vezes do Rio de Janeiro. Agora, olha,
Coloca em inglês, walking em Rio de Janeiro, que é andando no Rio de Janeiro das últimas semanas. Não tem uma pessoa usando máscara à noite no Leblon, todo mundo aglomerado. Quer dizer, essa é a cultura bolsonarista, são todos bolsonaristas. Que é o quê? De espalhar o vírus. Vamos espalhar, espalhar, espalhar. Aí colocar aquilo que tem a imunidade de rebanho. Não existe. Em Manaus já fizeram pesquisa, 76% da população, que é muito maior do que o necessário para imunidade de rebanho, já tinha pego o coronavírus em outubro. E olha o desastre que está em Manaus. Não existe imunidade de rebanho para um vírus em que a sua imunidade dura só 3 ou 4 meses. Em alguns dura um pouquinho mais, mas depois de 3, 4 meses que você pega, você pode pegar de novo. E aí o que acontece? Já está provado que no Brasil existe uma coisa que é pessoas que estão infectadas por 2 variantes do coronavírus ao mesmo tempo. Foi detectado um caso em Manaus de um rapaz que estava com 2 variantes no corpo dele. Quer dizer, olha, eu até agora não peguei nenhuma vez. Tem gente que pegou 2 variantes diferentes ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Isso faz com que possa surgir novas mutações. E a mutação geralmente deixa o vírus mais forte. Geralmente, às vezes tem mutação que deixa o vírus mais fraco. Mas algumas deixam o vírus mais forte. E aí? O mundo vai correr esse risco? Ou vai começar a interferir no Brasil e falar, peraí, vamos fechar aqui o Brasil que se dane e a gente faz alguma outra coisa. Só que uma coisa, você fechar um paísinho pequenininho. Vamos aqui fechar a Coreia do Norte, pequenininha. Vamos aqui fechar um país qualquer africano que deu ruim lá, quando teve ebola, fecharia aquele país. Outra coisa é você fechar um país com 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, e que tem uma elite bilionária muito grande. E que essa elite vai para todos os lugares e quer esse direito. Olha, difícil, hein? Bem difícil a situação do Brasil, por isso falam de intervenção. E o Bolsonaro tá lá. Só que eu vejo parte da esquerda dizendo, isso é um descalabro, eles querem interferir no Brasil, assim, comprando o discurso do Bolsonaro, é segurança nacional, isso é intervenção. Eu também acho, é horrível interferir aqui, só que essa ameaça de intervenção é um sintoma. É assim, quando a pessoa tem Covid, a tosse é um sintoma, a pneumonia é parte do que acontece, a doença é a Covid. No caso da intervenção, a doença é o Bolsonaro. O sintoma é isso, são outros países ameaçando sanção, outros países ameaçando intervenção, a mídia inteira mundial começando um processo de demonização, não só do Bolsonaro, você viu na TV portuguesa do Brasil, e quando ele fala a classe média que era contra o PT e tudo mais, nós sabíamos, nós votamos 13, nós votamos no professor, mas o mundo inteiro não sabe disso, tanto não sabe que o Bolsonaro ganhou a eleição. Não adianta eu falar, não, mas eu era contra. Tá, só você, mas o seu país, o Brasil é uma porcaria. É isso que o mundo inteiro pensa. E quem mora fora do Brasil, toda vez que eu falo sobre isso, comenta falando, olha, dá até vergonha agora de ser brasileiro e falar que é brasileiro. As pessoas olham torto, as pessoas começam a odiar, mesmo você não apoiando o governo. É isso que está acontecendo com o Brasil. O Brasil que chegou a ser tão respeitado antes. A gente tem que conscientizar as pessoas para que as coisas melhorem no Brasil. E a gente tem que ir pra cima do Bolsonaro. Essa é a prioridade número 1. E agora vai começar, você vai ver, vai começar a crescer a CPI da Covid. No próximo vídeo do canal eu vou falar da CPI da Covid. Por quê? Porque era para ter a CPI da Covid, só que o Eduardo Pacheco, presidente do Senado, ele tá travando. Ele sentou em cima do requerimento e falou, não, vamos esperar um pouquinho mais. Só que enquanto ele espera o Rodrigo Pacheco, assassino também, porque tá sendo cúmplice, viu? Tá sendo cúmplice. Enquanto ele espera, morrem quase 2.000 pessoas por dia. Já morreram mais de 15.000 pessoas, enquanto o Rodrigo Pacheco tá esperando para ver se instala ou não a CPI da Covid. Aí você fala o quê? E Rodrigo Pacheco fala com todo mundo, fala com a esquerda, com a direita, é educado e tudo mais. Mas a coisa tá feia, vai começar a pressão muito mais forte para que ele instale essa CPI. Por quê? Porque essa pressão tá vindo de fora agora. Tá vindo de fora, tá vindo de agentes do mercado financeiro que estão com essas informações sabendo disso. Por isso que o mercado financeiro está se voltando completamente contra o Jair Bolsonaro e principalmente na questão da economia, que batem nessa tecla toda hora. Até o Paulo Guedes falou, precisamos de vacinação. Paulo Guedes falou isso, contrariando o que o Bolsonaro tinha falado 2 horas antes. Por quê? Porque a situação está feia. Nós estamos sob os olhos do mundo inteiro. O mundo inteiro está vendo o que acontece no Brasil. Se a coisa ficar um pouquinho mais feia no Brasil, um pouquinho mais feia, eu não estou falando daqui 1 semana, 2, não. Estou falando daqui 3, 4 meses. Porque, estamos falando que ainda em março, teremos 3.000 mortes por dia. Agora, imagina 3, 4 meses com essa nova variante. E agora imagina que está todo mundo pegando. Vai ter nova mutação se continuar assim. E se tiver nova mutação, vai piorar ainda mais. Aí você vai ver os outros países falando assim, peraí, agora nosso inimigo Brasil tá precisando de ajuda, vamos lá. A gente sabe como é que vem essa ajudinha, né? A gente sabe muito bem. Nenhum dos países que foi ajudado terminou bem. Vamos ver o que vai acontecer e a gente tem a obrigação moral de acabar com o Bolsonaro antes que isso aconteça. E aqui no Plantão Brasil estamos fazendo isso. Eu vou mostrar aqui o vídeo
do carro de som lá em Recife ontem. Eu já mostrei como foi em Curitiba, em Belford Roxo, em Natal, aqui em Recife, olha só. Já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego, entregou desemprego. Cadê o emprego, Bolsonaro? Estamos morrendo de fome e só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão e óleo aumentaram tanto. Não temos comida na mesa, só temos inflação e desemprego. Fique ligado, assista Plantão Brasil no YouTube. E a vacina que salvaria a economia e milhares de vidas, Bolsonaro não comprou. Fique ligado, assista Plantão Brasil no YouTube. Fique ligado. Achei bem estranho esse áudio dele, porque ele fala assista Plantão Brasil no YouTube umas 3 vezes e no áudio original quem viu só tem uma. Ele ficou repetindo isso, mas ele repetiu por 2 horas o trecho contra o Bolsonaro, que é o que importa, que é denunciar o governo Bolsonaro. E fizemos isso também em Belford Roxo, fizemos no Rio de Janeiro, em Natal. No próximo vídeo aqui no canal eu vou mostrar o carro de som que rodou ontem em Natal também, no Rio Grande do Norte. Quem quiser já tá no meu Twitter, siga-me lá no Twitter que você vai ver. Também eu vou colocar no meu Instagram, que alguns às vezes eu não coloco no Instagram, mas eu vou colocar lá. Mas no próximo vídeo aqui do canal eu coloco, e quem quiser ajudar, se inscreve no canal, seja membro ou faz um pix pra gente e vamos pra cima do desgoverno, que ó, a situação do Brasil tá feia, tá muito, muito feia, a gente tem que ir. Falou!